aqui a gente vai fazer uma leitura inicial e depois a gente dá prosseguimento aqui apresentando o nosso palestrante, o tema, fazendo uma oração, né, inicial. Pode ir, Léo. Do livro Fonte Viva, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. O título é Modo de Fazer. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo, Filipenses 2:5. Todos fazem alguma coisa na vida humana, mas raros não voltam à carne para desfazer quanto fizeram. Ainda mesmo a criatura ociosa, que passou o tempo entre a inutilidade e a preguiça, é constrangida a tornar a luta, a fim de desintegrar a rede de inércia que teceu ao redor de si mesma. Somente constrói, sem necessidade de reparação ou corrigenda, aquele que se inspira no padrão de Jesus para criar o bem. Fazer algo em Cristo é fazer sempre o melhor para todos, sem expectativas de remuneração, sem exigências, sem mostrar-se, sem exibir superioridade, sem tributos de reconhecimento, sem perturbações. Em todos os passos do Divino Mestre, vemo-lo na ação incessante em favor do indivíduo e da coletividade sem prender-se. Da carpintaria de Nazaré à cruz de Jerusalém, passa fazendo o bem, sem outra paga além da alegria de estar executando a vontade do Pai. Exalta o vintém da viúva e louva a fortuna de Zaqueu, com a mesma serenidade. Conversa amorosamente com algumas criancinhas e multiplica o pão para milhares de pessoas sem alterar-se. Reergue Lázaro do sepulcro e caminha para o cárcere com toda a atenção centralizada nos desígnios celestes. Não te esqueças de agir para a felicidade comum, na linha infinita dos teus dias e de tuas horas. Todavia, para a ilusão não te imponha o fel do desencanto ou da soledade. Ajuda a todos, indistintamente, conservando acima de tudo a glória de ser útil, de modo que haja em nós o mesmo sentimento em que vive Jesus Cristo. É muito importante esse momento aqui agora também, né? Sou nova na casa, mas eu me sinto bem à vontade. De celebrar essa volta, né, das palestras presenciais aqui no centro. Tanto tempo, né, ficou online, né? Então, que seja um momento muito frutífero para todos nós e que cada vez mais a gente possa ver a casa cheia, né, de pessoas interessadas em aprender com os conhecimentos que a gente pode aprender aqui nessa casa. Então, para iniciar, antes de chamar o nosso palestrante, vamos fazer uma prece, né? Uma oração inicial, fechando nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus, mentalizando o nosso grande Mestre Jesus, pedindo que através dos seus mensageiros, que possamos estar em sintonia neste momento com o que há de mais alto no plano espiritual. Que possamos aqui aproveitar os ensinamentos, acalmar nossos corações, estabelecer a nossa esperança de dias melhores, de momentos melhores para cada um de nós, e que pedimos também nesse momento uma irradiação através desse nosso encontro para toda a cidade de Quedas do Iguaçu, que todos os seus habitantes possam sentir o frescor dos conhecimentos vindos de Jesus. Celebramos esse encontro presencial, sabemos que o nosso encontro ele sempre acontece independente do plano físico,
Porém, é muito importante para os nossos aprendizados diários esse momento aqui. Que possamos irradiar luz, conhecimento e trazer muito conhecimento, calma e sabedoria para todos os nossos corações. Agradecemos a presença do nosso palestrante por ter se deslocado, dessa distância para vir falar conosco, para trocarmos informações e conhecimentos acerca da beleza do Espiritismo, de todos os conhecimentos que possamos ter através dessa abençoada doutrina. Os trabalhos se iniciam, que assim seja. Eu queria convidar agora o nosso palestrante, Enzio Urbana, que veio do Centro Espírita Caminho da Luz, de Cascavel, e a palestra de hoje ele tem como tema Como anda as nossas relações com o nosso anjo guardião. Como anda nossas relações com o nosso anjo guardião. Obrigado, Enzio, fica à vontade, o espaço é seu. Vou ficar aqui desse lado. Minhas queridas irmãs, queridos irmãos, para nós é uma honra, estarmos aqui com vocês hoje, uma alegria. Alegria porque é sempre bom estarmos juntos para estudar Jesus, estudar Kardec. E honra por estar participando desse momento de reabertura das atividades presenciais. É algo muito importante. A atividade presencial é algo realmente muito necessário, muito importante. Nós comentávamos antes que as nossas atividades já voltaram. No começo foi um pouquinho mais lento, o pessoal se acostumando. E mantivemos também a parte online. Então hoje todas as nossas atividades são híbridas, todas elas. Aquelas que nós participamos, todas são híbridas. E até no primeiro momento, eu pessoalmente estou com muitas atividades, questões profissionais, questões acadêmicas. E aí no primeiro momento, quer dizer, eu moro num lado da cidade, o Caminho da Luz fica do outro lado da cidade, gasto um tempo e tal. Eu até pensei, eu não vou dar grupo de estudo presencial não, porque gastar o tempo e o pessoal acompanha pela internet, está todo mundo acostumado, Só que aí os nossos orientadores espirituais disseram presencial, que há necessidade da atividade presencial na casa espírita, por vários e vários motivos. Então nós começamos a atividade, eu lembro que tinha pouquinha gente nos primeiros dias, hoje o grupo está crescendo presencialmente e aqueles que não podem assistem todos os estudos pelo YouTube. Nós estamos aqui pelo YouTube e usamos o Meeting para quem quer participar dos estudos, então entra na sala do Meeting. Então nós conseguimos conciliar isso. Então, por exemplo, amanhã pela manhã é só transmitido, é o estudo do livro da alma ao corpo físico, que acontece na Caminho da Luz, mas é transmitido pelos canais do esmiuçando Allan Kardec. Foi um grupo que nós criamos, são vários grupos de estudo, gente de várias partes do mundo, e com essa ideia de estudar Allan Kardec e mesmo estudando outros autores sempre a partir do olhar de Kardec. E na segunda-feira a gente está estudando o Livro dos Espíritos. Aí quem quiser entrar pelo Meeting, participar ali na hora, já participa, o projeto na tela que o pessoal do salão vê quem está participando, tem uma câmera que mostra o pessoal do salão, então todo mundo participa como se estivesse num ambiente só. Espiritualmente estamos todos juntos, então não faz muita diferença. E estudamos todo o povo participa e tal, e assim ainda ser também transmitido pelo YouTube, pelos canais de Esmiuçando Allan Kardec. Então você bota lá Esmiuçando Allan Kardec, você vê que tem vários estudos. E aí tem os grupos do WhatsApp, a gente divulga todo mundo, quem quiser participar, depois só manda um contato para mim, que eu boto nos grupos, a gente divulga tudo. Então, pegando agora o tema específico, como anda a nossa relação, como andam as nossas relações com o nosso anjo guardião, é um tema que pode parecer bobo, certo? Mas conversando com as pessoas, e nesse caso eu falo com nós espíritas, é algo que quando eu começo a conversar eu vejo que a pessoa ela formou uma ideia, que geralmente é a ideia geral, mas com todo carinho. Não é assim que Kardec trabalha o tema. E qual é a ideia geral? Nós temos um anjo guardião, certo? Esse anjo guardião é para me proteger, e geralmente ele falha nisso porque eu vivo me arrebentando. Então parece que ele não está dando muita conta disso,
Por quê? Porque a gente tem essa ideia de que é um espírito que foi escolhido para resolver os meus problemas. Eu, honestamente, em Kardec, em Allan Kardec, na obra de Allan Kardec, não existe um lugar sequer onde isso esteja dito. Então eu não sei de onde se tirou. E sei, certo? E sei. Como eu estudo obsessões já há muitos anos, inclusive nós estamos com um programa agora pelo Web Rádio, estudando obsessões com Allan Kardec. E o que a gente percebe conversando com as pessoas é que tanto no que diz respeito a obsessores quanto a anjos guardiões, nós ainda não adotamos a proposta espírita sobre esse tema, proposta de Kardec. Nós ainda mantemos as tradições que nós trouxemos desde criança e no nosso caso nós sabemos da reencarnação e nós sempre acreditamos em anjos e demônios, sempre. Esses dois elementos fazem parte de todas as culturas, em todas as épocas da humanidade. Seres espirituais, sobrenaturais, que não têm relação com os seres humanos, né? Então é como se eles não fossem humanos, e que uns são do bem e outros são do mal. Os do bem são para me proteger, os do mal são para me arrebentar. Então nós temos essa concepção que é o que eu chamaria de uma concepção ancestral. Ao reencarnar, nós já trazemos isso, porque isso está na cabeça da gente já desde as primeiras encarnações no planeta Terra. Se a gente pegar os mais antigos, por exemplo, uma cultura muito bem organizada, que é a cultura egípcia, você vai ter isso lá. Se você pegar qualquer cultura na história da humanidade, isso está presente. Uma concepção de divindade, de seres extra-humanos, sobre-humanos, que uns são do bem e outros são do mal. Então nós temos essa concepção, e mesmo nos tornando espíritas, sabendo que existem os espíritos, nós simplesmente, nós não mudamos o jeito de entender, nós simplesmente mudamos os personagens. Então o anjo guardião é um espírito superior que tem a missão de cuidar de mim. E os obsessores são espíritos do mal que estão no meu caminho para me destruir, para me perturbar, para atrapalhar a minha vida. Com todo carinho, com todo respeito, eu sei que a gente acredita nisso, porque foi assim que a gente foi educado e foi assim que nós trouxemos das outras vidas. Mas a concepção espírita não é essa. A concepção de Allan, mas eu li um livro tal que é espírita. Olha, está equivocada a opinião, porque não bate com o que Kardec ensina. A gente tem que ter isso muito claro. Por quê? Porque uma das funções da doutrina espírita é o esclarecimento. Então a gente tem clareza de como as coisas de fato acontecem em relação ao mundo espiritual. Então, anjo guardião não é um anjo tradicional, não é um ser com asinhas. Um obsessor não é um camarada que tem chifre e rabo. Não, todos são pessoas. São espíritos iguais a nós. A diferença é que esses que são chamados anjos guardiões são espíritos que já são melhores que nós. Na escala espírita, que está lá no Livro dos Espíritos, a partir do item 100, Kardec vai trazer uma classificação e adota essa classificação, e até hoje eu acho que é a melhor que foi montada, que 3 classes, 3 ordens, espíritos da terceira ordem, da segunda ordem, da primeira ordem. Primeira ordem, Jesus. O que diferencia cada um desses espíritos? O grau de perfeição. E o que é essa perfeição? Para eu saber o que é. Olha, segundo o que a gente aprende no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo, perfeição é o adjetivo que se dá para o cumprimento da lei divina. Um espírito perfeito é aquele indivíduo que já cumpre integralmente a lei divina. Onde é que eu estudo a lei divina? Não, se você pegar o Sermão da Montanha aplicado, você já tem tudo. Mas não gosto da Bíblia. Então pega a terceira parte do Livro dos Espíritos e está lá tudo trabalhadinho, detalhado, com um monte de questões. Começa na 614 e vai até 919A. Está lá, certo? Perfeito? Perfeito é o Espírito que o que você lê ali, você vê nele. Isso é perfeição. E imperfeição é o resto. Não cumpriu? Tem imperfeição. Perdoar 70 vezes 7 vezes é da lei. É um dos aspectos da lei de compreensão. Então, perdoar sempre faz parte da lei. Quem nem precisa perdoar, porque nem se magoa, porque já desenvolveu a virtude da compreensão, é espírito perfeito.
Aquele que já compreende mais ou menos, espírito da segunda ordem. E aquele que está quebrando a cabeça é a terceira ordem. A maioria de nós estamos na terceira ordem. Tem que ser bem honestos. Então nós somos espíritos imperfeitos. Então, terceira ordem, povão, gente, de um modo geral, aquele que se incomoda com tudo, aquele que é apegado às coisas do mundo. E se é apegado às coisas do mundo, não é porque aquele carro é meu carro acabou. Não, não é isso não. Isso é apegado a um bem. Apegado às coisas do mundo é o meu, a minha. Porque você vai morrer, você não leva. E você quer que no outro lado as coisas continuem como são aqui. Não. O que é daqui é da encarnação. O que é daqui é para a experiência evolutiva. O que é daqui é para que você se torne perfeito. Só isso. Por isso Deus coloca no meio da sua convivência os instrumentos para a sua evolução. Por que você acha que tem aparecido tanta gente que te magoa nos últimos tempos? É porque chegamos no momento da transição planetária. No mundo de regeneração, que é o próximo, é um mundo onde há um certo equilíbrio entre cumprir e não cumprir a lei divina. Pensando dessa forma, se nós vamos continuar morando no planeta Terra, no mundo de regeneração, eu preciso começar a desenvolver isso. E como é que você vai começar a desenvolver compreensão se você não for colocado no meio de pessoas que exijam isso de você? Quando você não consegue compreender, um dos sentimentos, emoções, né? Vamos juntar como se fosse uma coisa só, que não é, mas vamos aqui para a gente não ter problema. Uma das emoções que vai surgir como efeito de você não conseguir compreender o outro é a mágoa. Então, a mágoa que surge em você não é problema do outro, é problema seu. E a única coisa que o outro fez foi mostrar que você ainda tem isso. Então, ele está lhe fazendo um favor, evolutivamente falando. Por isso que os espíritos, você pega Emmanuel, nos textos como foi lido aí, agradeça a Deus a dificuldade que você passa. E quem é um agente da dificuldade são pessoas, são situações, são circunstâncias. Tá, mas o que isso tem a ver com o anjo guardião? É que é o seguinte... O papel do anjo guardião não é resolver os meus problemas, porque se eu estou aqui para desenvolver, por exemplo, compreensão, e eu vou ter que ser magoado, por exemplo, você acha que Jesus se magoou? Ele era inocente, pegaram ele e botaram numa cruz. Ele veio para cá para nos mostrar o nosso caminho, e nós, humanidade, fizemos aquilo com ele. Ele tinha todo motivo para ficar magoado. Ficou? Não, por quê? Espírito da primeira ordem, ele já desenvolveu a virtude da compreensão. Então, ele não passa mais por isso. Se nós passamos, é que nós não aprendemos ainda. Quando aprendemos, estaremos prontos para ir para o mundo, como Jesus veio para cá e ser o Cristo desse mundo, para ensinar as pessoas de lá. Isso vai acontecer com a gente, certo? Então, se o nosso objetivo é passar por essas experiências, então não pode ser contraditório a ideia de um anjo guardião, que vai resolver os meus problemas. Isso se torna contraditório. Porque se o anjo guardião vier resolver o meu problema, o que seria para mim resolver? Tirar o incômodo. Então, se ele tira o incômodo, eu não aprendo. Como consequência, não evoluo. Então, esse anjo não está me protegendo, ele está atrasando a minha vida. Entenderam a lógica? Hein, Gil, de onde você tirou isso? Porque eu nunca ouvi isso. Com todo respeito, eu não tenho culpa se vocês nunca pararam para ler o livro dos Espíritos. Não, mas eu já leio o livro do Espírito. Então leu. Então você já viu isso. Onde está? Questão 489 e seguintes do livro dos Espíritos. Capítulo 9. É o capítulo que fala das relações entre os espíritos. Espíritos todos nós. Então como é que nós nos relacionamos entre nós? Encarnados, desencarnados, encarnados, desencarnados, encarnados. Como é que nós nos relacionamos? Esse capítulo trata disso. É tanto que a quarta pergunta dele, ele começa na 456, aí na 459. Os espíritos influenciam os vossos pensamentos e atos? Muito mais do que imaginais, sendo que de ordinário, sendo que de comum, são eles que vos dirigem. Então, esse capítulo vai tratar disso, de como é que nós nos relacionamos. E Kardec, sabendo que nós nos relacionamos com esses espíritos que são responsáveis por estar conosco, por cuidar de nós,
É diferente. Há uma diferença na compreensão, na nossa compreensão, no sentido da palavra proteger, no sentido da palavra cuidar, certo? O que é que acontece com o seu filho se você, ao invés de cuidar, você super proteger ele? Ele tem uma chance enorme de, nos tempos atuais, se tornar suicida entre os 12 e 15 anos. Porque quando ele começa a ter relações sociais, ele não vai estar preparado para enfrentar as decepções da sociedade. Por isso que o índice de suicídio entre crianças e jovens cresce a cada ano, porque não suportam as decepções da vida, naturais da vida. Simplesmente assim. Certo? Então, o bom educador, o bom pai é aquele que prepara aquele espírito reencarnado no seu grupo familiar para o enfrentamento dos desafios existenciais. Então você vai ter que deixar ele no controle, queimar o dedinho, se ralar, machucar o joelho, sob controle. Não é cair da escada, é cair da calçada. Para ele ver, para ele sentir, para ele perceber. Isso faz parte. Isso você está protegendo ele, você está cuidando dele. Você está sendo o anjo guardião dele. Curiosamente, tem uma questão aqui, quando o Kardec pergunta o que de fato é a missão dos anjos guardiões. Aí, é como a de um pai. Está escrito aqui, eu não estou inventando, pessoal. É tanto que se você não está concordando com o que eu estou falando, brigue com o Kardec. Eu estou só repetindo aqui o que está no livro dos Espíritos. Então não briga comigo. E se eu estou errado, eu estou errado porque estou lendo o que está aqui. Então, nessas perguntas, a partir da 489, são perguntas muito objetivas e as respostas também muito claras, tanto que eu quero chamar a atenção para um texto final, que curiosamente não é uma resposta, é um comentário que Kardec pegou de dois espíritos, um texto que é São Luís e Santo Agostinho. Os dois espíritos que coordenaram, São Luís era o espírito protetor da Sociedade Parisiense dos Espíritas, e um dos espíritos que coordenou a parte de elaboração do livro dos Espíritos é Santo Agostinho. Ele aparece muito no livro, nas respostas e tudo, tá? E aí Kardec faz um comentário no final, mas esse comentário, esse texto de São Luís e de Santo Agostinho, nós deveríamos lê-lo várias vezes, para que a gente possa compreender qual de fato é o papel do anjo guardião na minha vida, certo? Inclusive, isso está estabelecido numa lei, que lá no livro dos médiuns, no item 182, quando Kardec fala dos médiuns inspirados, isso é outra coisa muito curiosa, né? Pergunta assim, você é médium? Eu sou, não sou. Por quê? Eu não sinto nada. E quem foi que disse que para ser médium tem que sentir alguma coisa? Mediunidade, o médium não é um intermediário entre os de lá e de cá? E se quer dizer que se o de lá, o morto, simplesmente está me dando uma ideia, eu não estou sentindo nada, é ideia. E eu passo a ideia para como é teu nome? Mateus. Por Mateus, eu tenho um filho chamado Mateus, né? Então chegou aqui o Espírito João, foi o avô do Mateus, por exemplo, e diz assim, olha, ele está muito triste, então diz para ele ficar alegre, para ele ficar bem, fala sobre tal coisa. Quer dizer, eu não estou sentindo nada, mas eu também não estou ouvindo nada. Não tem alguém falando no meu ouvido. É a ideia. É só uma ideia. Aí eu chego, Mateus, tudo legal? Tá tudo bem? O cara tá meio triste. O cara fica feliz. Conheci teu avô. Cara, gente boa, alegre, isso, aquilo, outro. Eu garanto que se ele tivesse aqui, ele tá pedindo pra você ficar alegre. Eu fui ou não fui médium? Médium é intermediário? Não é eu que passo o recado? Não telefone, não telefone? Então eu fui médium e passei a mensagem límpida. Eu senti alguma coisa? Nada, não tem. É médium inspirado. Tá lá, Kardec coloca como um tipo de médium por intuitivo. Aí ele separa intuitivo de inspirado, porque intuitivo você percebe a ideia fluindo na sua cabeça. O inspirado nem percebe. Sabe uma vez que você foi inspirado, você nunca se deu conta? Lembra quando você estava na escola, que você tinha uma pergunta da prova, que você respondeu, e depois você pegou a prova, você olhou e disse assim, meu Deus, de onde eu tirei isso? Eu queria ser tão inteligente o tempo todo assim.
né? Eu estava comentando a Alessandra, né? Eu estava escrevendo um artigo essa semana para a faculdade e terminei ontem à noite e eu estava durante essa semana, foi ontem de tarde, né? Estava subindo a escada para ir no mercado e eu disse assim, tá saindo um negócio tão bonito, eu queria ser tão inteligente do jeito que está saindo ali. Eu sabia que eu estava sendo inspirado para trabalhar porque é uma coisa interessante e aí naquelas partes eu sabia que eu estava sendo inspirado. Eu não estava. Então isso é uma comunicação mediúnica? Eu não posso negar que não seja. É só ler ali, item 182. E Kardec fala da lei do anjo guardião. Se é lei, certo? E o anjo guardião tem que cumprir essa lei. Mas, como toda lei, você tem que fazer a sua parte. Então, essas perguntas que estão aqui, pessoal, se você não lembrar da questão, vai lá no índice, anjos de guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Mas tem tudo isso? Tem. Tem tudo isso. Tem o anjo de guarda, que é um espírito em especial. Tem os espíritos protetores, tem os espíritos familiares e os espíritos simpáticos. Um exemplo para a gente entender. Quem é o anjo de guarda de Divaldo Pereira Franco? Joana de Ângeles. Quem era o espírito que acompanhava Divaldo no início e depois, durante muito tempo, né, para as palestras? Então, quem era o coordenador das atividades de divulgação doutrinária de Divaldo Pereira Franco? Não era Joana, era Viana de Carvalho. Quem é o coordenador das atividades mediúnicas do Divaldo? Não é Joana, Manuel Flamengo de Miranda. Como é que você diz? Eu venho falando isso. Porque são os espíritos responsáveis por aquelas atividades. Então, o anjo de guarda, no caso de Divaldo, Joana, é a CEO, sabe? Hoje fala muito CEO, né? É a diretora da escola. É quem está no controle, no comando de tudo. Mas as funções específicas são cada função, cada atividade que o Divaldo tem um espírito ou um grupo de espíritos que usam o Divaldo como médium para aquelas atividades. Além de tudo mais, tem os chamados espíritos familiares. Isso está detalhado aqui nas questões, pessoal. Os espíritos familiares são parentes desta ou de outras vidas, e que, nesse caso, o familiar não é só consanguíneo, são espíritos que nós temos relações de amizade. E os espíritos simpáticos são espíritos que, no decorrer das vidas anteriores e dessa, foram ganhando sua simpatia. Eu lembro que um dos primeiros obsessores que eu tive que lidar, assim, conscientemente, eu sabendo que estava lidando com o obsessor, ele começou a obsidiar meu pai. Meu pai não queria que eu estudasse espiritismo, né? Então ele começou a me atrapalhar os estudos, obsidiando o meu pai. Aí eu lembro que uma vez a gente trabalhava junto, né? Eu estava sentado assim, era uma oficina de carro, né? Aí eu estava sentado no sofá e meu pai estava na bancada, como aqui, né? E eu peguei um livro para ler e meu pai, né? Só que na hora que eu olhei para meu pai, eu vi o espírito do lado dele. Meu pai estava aqui, o espírito estava aqui. Aí eu disse, tá, né? Aí eu disse assim, vamos fazer o seguinte, vamos conversar mais tarde lá em casa? Você não quer que eu leia? Eu não sei, não te conheço. Se eu já fiz algum mal para você, eu não me lembro. Né? Então, leve pelo menos isso em consideração. Se eu estou te devendo alguma coisa, eu não me lembro da conta. Então, vamos fazer o seguinte, de noite lá em casa, você vai para lá. Não tinha centro espírita na cidade, viu, pessoal? Então, nem tinha grupo mediúnico, então era eu e eu mesmo. Eu e Jesus e os bons espíritos. Então vamos para lá, mais tarde a gente conversa, você me conta o que é que eu estou te devendo, por que você está fazendo isso? Depois a gente chega num acordo. Para encurtar a história, hoje é um grande amigo e protetor. Ele saiu de espírito, de obsessor, de inimigo, passou a ser espírito amigo, certo? E depois de um tempo, ele assumiu a função de espírito protetor. Que são, por exemplo, a Casa Espírita tem um grupo de espíritos que protege a casa. É proteger mesmo, certo? É a guarda municipal.
é para impedir que baderneiros do mundo espiritual adentrem na casa espírita e criem confusão na casa espírita. Só tem um detalhe, pessoal, nesse caso. Os seus convidados vão passar. Tá certo? Eles não impedem que os seus convidados, os espíritos que você junta no seu dia a dia, te acompanhem. Porque você está entrando com eles. Eles não estão entrando sozinhos. Você está entrando com eles. Do mesmo jeito que na casa de vocês, se você deixar entrar, entrou. Mas na casa espírita, segue a mesma regra, mas se não é para entrar, não vai entrar. Os espíritos protetores fazem isso. E veja, eu não estou falando de seres com asinhas ou de demônios, estou falando de pessoas. E realmente eu tinha feito uma coisa para ele estava muito chateado comigo, queria que eu sofresse para pagar o que eu tinha feito. Eu realmente não lembrava, ele me contou, depois eu lembrei, teve tudo isso. Ele disse, olha camarada, você está sofrendo. Se eu hoje não faria isso. Então você está sofrendo 2 vezes. Porque o que você está fazendo está me impondo uma mudança de conduta, então você está sendo bom para mim. Então não está sendo contraditório, você está sendo bom para mim, só que você está piorando a sua situação. Fiz desobsessão. Né? Não tinha outro jeito. E aí ele compreendeu e viu que realmente não fazia muito sentido. As pessoas que ele amava, que pessoas tinha perdido, ele conseguiu ter acesso a elas. História bem legal. Né? Então, nessas questões, Kardec vai trabalhar, porque ele sabe que não é um espírito que tem do seu lado. A questão 459, que eu falei para vocês, mostra isso. Nós estamos cercados, como está no Evangelho, por uma nuvem de testemunhas. Nós estamos interagindo com os espíritos o tempo inteiro. E como é que eu sei? Olha, quando você pensa no bem, os bons estimulam. Quando você pensa no que não é bom, os maus te estimulam. E o bem, o bom e o mal aqui não é o que você gosta ou não gosta. É o que é conforme a lei divina ou que é diferente da lei divina. Isso é o bem e o mal. Questão 630 do Livro dos Espíritos. O bem é tudo que é conforme a lei, o mal é tudo que dela se afasta ou que é diferente. Isso é o bem e o mal. Ok? E aí, o anjo guardião, o papel do anjo guardião, na pergunta 491, qual a missão do espírito protetor? Certo? A de um pai em relação aos filhos. Conduzir seu protegido pelo bom caminho. Conduzir seu protegido pelo bom caminho pressupõe primeiro que se o protegido quer seguir o caminho. E se não quer? Kardec pergunta, né? Mais à frente ele pergunta. A de um pai em relação aos filhos, conduzir seu protegido para o bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolá-lo nas aflições e encorajá-lo nas provas da vida. Ele vai ser teu coach. Ele vai te estimular a aprender. Ele vai te dar a palavra certa em qualquer momento. Mas ele não vai falar com você. Porque senão você vai ficar na dependência da fala dele. Então pode criar um vício. E não é assim que vai funcionar. É lá na consciência que a voz dele vai aparecer. Então não vai aparecer uma voz diferente, vai aparecer a sua. Ele vai fazer você lembrar de alguém. Vocês têm uma ideia? Acho que um dia desse não, tá uns 2 anos, eu estava muito chateado com uma pessoa. Muito chateado. E quando você começa a perceber que você está chateado com alguém, você tem 2 opções. Ou você muda o foco, ou você continua com o foco. Se eu continuo, aí olha lá, isso é da lei, chamada lei de sintonia. Se eu continuar no foco, quer dizer, chateado com a pessoa, eu vou entrar automaticamente em sintonia com todos os espíritos que também estão chateados com aquela pessoa. Eu vou entrar em sintonia com os obsessores da pessoa.
E se eu mudar o foco, esses espíritos não me alcançam mais, então eles não alimentam o meu pensamento. Eu vou entrar em sintonia com os espíritos familiares e protetores daquela pessoa. Aí eu já começo aí, eu quero entrar em sintonia com quem? Com os bons ou com não bons? Isso é escolha minha. É minha escolha. Com quem eu entrar em sintonia é o que o pensamento vai ficar. Só que tem um detalhe, você está chateado com alguém. Se você sintoniza com 10 que também estão chateados com alguém, na sua cabeça não vai ser só uma pessoa pensando. Vão ser 11 pensando. Por isso que quando você tem uma raivinha de alguém, se você ficar remoendo aquele negócio, daqui a pouco você já colocou a pessoa na cruz, você já tocou fogo nela, você já pensou em tanta maldade com a pessoa, você ficou tão criativo. Porque não é só você pensando, são outras pessoas que também têm raiva daquela pessoa que estão contigo ali, pensando juntos. Pessoal, isso não é eu quero ou não quero, isso é de uma lei chamada lei de sintonia. É como no celular de vocês, quando vocês chegam em casa, se você não desligar o botão do Wi-Fi, o celular conecta na hora. E hoje, eu não sei aqui, mas lá em Cascavel tem uma possibilidade maior, eles botam um modem que tem lá 5G e 2G, certo? O celular é automático, ele sintoniza com a alta frequência ou com a baixa frequência. Automaticamente, a não ser que você desligue o botão. No nosso caso, nós não temos como desligar esse botão. A sintonia é automática. E não importa se a pessoa que você está com raiva está lá na China. Porque para as estruturas fluídicas não existem distâncias. Certo? Espaço tem. Eu estou aqui, o outro está na China. Tem problema. Mas não tem distância. Pensou, sintonizou. Sinal do Wi-Fi nesse caso, não tem escapatória. Pensando dessa forma, aí eu lembro que eu estava chateado com a pessoa, né? E aí eu senti um espírito amigo que cuida de uma parte das nossas atividades. E aí ele disse assim, eu percebi que estava chateado, né? Percebi que aquilo começou, né, crescer, eu disse assim, eita, plugou, conectou, né? Já não estou sozinho. Porque aí a coisa, né, começou a ficar... o que eu estava sentindo era mais do que cabia pro momento. Aí eu parei, e estou dirigindo, né, lá em Cascavel. Eu estava indo buscar ela para o trabalho. E aí eu parei em sinal de trânsito e comecei a fazer uma prece. Quando eu comecei a fazer a prece, aí eu senti um amigo, né, o instrutor. Ele disse assim, ô Enzo, diga, posso dar uma dica? E claro, lembra do cachorro do Chico? Aí a história do cachorro lá, né? Você lembra da história? Lembra? A história do cachorro do Chico era a seguinte, varia muito de quem conta a história, sabe? Mas tinha uma determinada, ele tinha um cachorro, né? E o cachorrinho dava muito trabalho para ele. Aí tinha uma vizinha, que uns contam que era vizinha, outros contam que era uma irmã, né? Ficou com muita dó do Chico. Chico com muita atividade, muita coisa para fazer, ainda tinha que cuidar daquele cachorro. Aí ela foi lá e resolveu o problema do Chico. Matou o cachorro. Olha, mas ela não estava pensando no mal, ela estava querendo ajudar o Chico. Tirar o serviço do Chico. Foi matou o cachorro. Aí o Chico ficou muito chateado com ela. Porque o Chico gostava do cachorro. Não era incômodo para ele. E aquela chateação, aquela raiva que o Chico ficou sentindo, foi criando, metaforicamente, uma mancha no coração do Chico. E isso começou a atrapalhar a atividade mediúnica do Chico. Como é que eu vou chegar para um espírito, para um obsessor, e dizer assim, não fique com raiva do outro, se eu estou? Então, metaforicamente, é uma mancha no coração, uma mancha no sentimento. E aí... Emmanuel segurou, chegou um momento que não deu mais para segurar, Emmanuel fechou e disse assim, seguinte, tudo bem que você ficou chateado, só está atrapalhando o nosso serviço. Então pode resolver isso. Emmanuel não foi lá para resolver para ele, era o Chico que estava chateado. Pode resolver isso.
Como é que eu faço? Porque ele entendeu, né? Só que estava ali. Pessoal, é uma sementinha que vai sendo plantada, que você plantou, e se você deixar e regar, ela cresce. Então não adianta só depois eu chegar e querer arrancar. Não funciona, né? Aí o irmão disse assim, vá lá e descubra o que é que ela mais deseja. E ele descobriu que o sonho da mulher é uma máquina de costura. Muito caro. E o irmão disse assim, compre e dê de presente. E o Chico foi, comprou a máquina em muitas prestações, foi lá entregar a máquina para a mulher. Irmã, vizinha, não importa. A mulher, quando recebeu aquele presente, ela ficou tão feliz, tão feliz, tão feliz, tão feliz, que ela deu um abraço no Chico, que aquele abraço, os fluidos que foram emanados daquele abraço, limparam, dissolveram aquela mancha, metaforicamente falando, que estava no coração do Chico. Aí o Afonso, que era o espírito, disse assim, lembra da história do cachorro do Chico? Não lembra? Disse, pois é, Índio, isso aí é o seu cachorro. Aí eu entendi a lição. Aí eu entendi o momento. Aquilo que eu falei para vocês. Foi uma situação onde eu fui colocado para exercitar, trabalhar mágoa. Porque eu fiquei chateado. Então, era para eu trabalhar isso. Então, o que o anjo guardião, o que o espírito amigo fez? Ele me chamou a atenção, ele me deu uma condução, me deu um norte, me inspirando na história de Chico. É isso que o anjo guardião faz. Ele não vai fazer diferente, ele não vai tirar a dor do seu coração, a dor é sua. É você que está com ela. É você que tem que transformar essa dor e mudá-la. Toda dor que é semeada no nosso coração, independente se você é a causa ou a vida proporciona isso para que você cresça, vai se transformar em luz quando você pegar a lição e dar o direcionamento que o Evangelho impõe. Que direcionamento? Se quer que perdoe, perdoe. Se quer que compreenda, compreenda. Se quer que seja paciente, seja paciente. É esse o direcionamento que o Evangelho quer que você dê. E o papel do anjo guardião é esse papel de me orientar. Só que primeiro, nós temos que compreender, e foi isso que nós perdemos. Falei no começo, anjo guardião a gente compreende como um ser sobrenatural. E não é uma pessoa. Esse que eu chamei de Afonso, que hoje é um dos espíritos que ajuda a gente, foi meu tio na encarnação passada. É gente, só que ele avançou. E aí coloca aqui, o anjo guardião é sempre de uma ordem superior. Porque não vai botar alguém que não sabe fazer para ensinar a gente que não está. Então é alguém que já sabe. Então ele conhece o caminho. Por isso que a orientação do anjo guardião nunca é errada. Quando vem lá dentro aquela vozinha, não faz. Aí tem a metáfora dos dois anjinhos, né? O anjinho e o capetinha. Né? Não faz. Você diz, não, mas... Pessoal, se vem essa ideia, não faz, e você tentar arrumar uma desculpa, vai dar problema. Porque é um espírito superior, certo? Conversando com o inferior. Só que ele não vai aparecer para você para dizer, não faz, criatura. Nós não somos Paulo de Tarso. Olha o que Paulo de Tarso passou depois que Jesus apareceu para ele, né? 10 anos de muita dificuldade. Aí, aqui no final, certo? Já pra gente... E aí eu vou só mostrar aqui os pontos. Aí em casa, pega esse ponto e lê. Depois da questão 495. Começa na 489, certo? Essas questões aqui. E aí Santo Agostinho e São Luís dizem assim: se há uma doutrina que pelo seu encanto e doçura deveria converter os mais incrédulos, é a doutrina dos anjos de guarda. Pensar que tendes sempre ao vosso lado seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, e que são amigos mais firmes e mais devotados do que as mais íntimas ligações que possais contrair na terra. Não vos parece uma ideia muito consoladora? Esses seres
estão ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Ele quem os colocou perto de vós. Aí estão por amor a Ele, desempenhando uma bela, porém penosa missão. Porque nós somos teimosos. Pensa num povo cabeçudo, somos nós. E se espírita é pior ainda, porque espírita se acha. Ele acha que já sabe tudo e que entende tudo. Aí ele acha que sabe mais que o anjo guardião, que já se quebrou antes e já aprendeu a lição e está mostrando pra gente. Ou você nunca chegou pro seu filho, filho, não faz isso, não vai dar certo. Ah, pai, no seu tempo era diferente, agora as coisas mudaram. Como se mágoa, se decepção, se tristeza tivesse mudado o jeito de ser. Continua a mesma coisa. Mudou como acontece. Mas eles dizem isso pra gente. Aí quando se tornam pais, assim, pai, bem que o senhor falava, né? É o anjo guardião, por isso que é a figura do pai. Eu vou dar um pulinho, né? Ah, se conhecesseis melhor esta verdade, quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise. O momento de crise aqui é um momento de enfrentamento, certo? A palavra crise, no grego, né? Crises, alguma coisa assim, é quando você tem um conflito entre dois modelos diferentes, certo? O ontem e o hoje. O ontem já não dá conta, não consegue dar conta do que tem novo, e o novo é tão novo que falta experiência para entender o que está acontecendo. Então, você não sabe o que fazer. Sabe, mas não sabe. Entende? Você diz assim, eu não sei para onde ir. Quer dizer, você já pensou em todas as possibilidades, mas não sabe o que fazer. Então, o momento crise, esse momento que ele chama de crise, são essas situações, né? Quanto vos livraria dos espíritos maus? Porque se você quer saber se a ideia que está chegando, se o pensamento, se a intuição, se a inspiração está chegando é de um bom ou de um mau espírito, é só pensar o seguinte: a essência do ensino de Jesus, no que diz respeito às relações humanas, se traduz em uma palavra: fraternidade. Então, amar o próximo é ser fraterno. Fraternidade é a relação entre irmãos, que essa palavra frater vem do latim, né? Acho que é do latim grego, eu nunca me lembro quem é quem, mas não importa. Frater é irmão, e não é só irmão consanguíneo, é irmão no sentido de que somos parceiros, estamos juntos, precisar um pouco com você. Então a essência do ensino do Cristo é a fraternidade. Então qualquer ideia que venha na sua cabeça que não seja para a prática, o exercício da caridade, é de um mau espírito. É só pegar isso. Essa ideia me afasta dos outros, ou faz com que eu não goste dos outros, ou que eu não compreendo os outros. É uma ideia que você não consegue aplicar o Evangelho. Então é de um mau espírito. Pronto, não tem mais o que questionar. O pensamento de bom espírito é pensamento para a fraternidade, para a união, nunca para a separação. Nunca, nunca, nunca. Esse é o parâmetro. Fica fácil. Mas, no dia solene, quantas vezes esse anjo do bem vos terá de dizer? No dia solene quer dizer no dia da coisa acontecendo, ou no dia do seu desencarne, né? Mas como ele está no dia a dia, não vai esperar para quando você desencarnar, porque é só uma continuação, você só saiu do corpo e não volta mais. É uma coisa só. Não te aconselhei isso? Eu não te disse? Entretanto, não fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Então, esse texto, ele é fantástico. Eu sei que primeiro a gente precisa trabalhar aquilo que está lá no item 182 do Livro dos Médiuns. Essa questão da intuição, da inspiração. Isso é muito importante para a gente tirar de vez a ideia de que, para a minha relação com os espíritos, eu preciso ter sensação física. Não. É só prestar atenção nas suas ideias. É só prestar atenção nas suas ideias. É se conhecer. É saber como você pensa, né?
Tem o pessoal assiste minhas palestras já há muito tempo, né? Tem gente que já assiste há muito tempo, eles já sabem quando é Enzio que está falando e quando é Enzio que está sendo inspirado. Se eu estou muito calmo, eu sou muito acelerado, eu sou imperativo, eu sou muito acelerado. Então é Enzio que está falando. Mas quando o Enzio está fazendo aquela palestra, está calmo, falando umas coisas bonitas, eu sou mais racional, né? Mais lógico. Aí quando eu começo a viajar, falar umas coisas mais poéticas, o pessoal já sabe assim, quem foi? Foi Cláudia? Né? Aí eu não sei, doutor. Né? Por quê? Porque já me conhece, sabe meu jeito de falar. E não tem incorporação, não tem nada. É pensamento, são ideias que vão se misturando com as suas. Aí, como é que eu sei que é a minha? Nessas questões, Kardec trabalha isso. Se conheça. E aí você vai ver como é que isso funciona. Agora, há poucos dias, Cascavel é terrível, né? Eu no trânsito, o cara me cortou, né? E aí vixe Maria, né? Aí a adrenalina subiu, emoção, né? A irritação vem, aí eu parei, ainda bem que existe sinal vermelho, né? Que aí a criatura passou, não precisei emitir nenhum pensamento ruim para a pessoa, mas já foi, né? Ela seguiu, parei no sinal, e aí eu fiz uma prece, sempre a prece, né? Que é uma conversa, não é uma coisa ensaiada, sabe? Senhor, olha, eu escorreguei, né? Adrenalina, o senhor sabe, né? Mas não quero, né? Aí eu escutei a orientadora dizer assim, meu filho, tá no caminho. Até porque motivo você pode até ter para ter ficado chateado. Porque você não tem a justificativa para ficar, né? Aí eu parei. Eu estava indo fazer palestra, né? Eu não sei se era palestra ou se era no grupo de estudo da segunda. Aí eu fiquei pensando, é verdade o que ela falou. Motivo eu tive. Só cortou, eu estou indo, cuidar para não bater. A adrenalina subiu, a irritação vem. Faz parte. É o animal falando no momento. Aí eu parei, fiz a prece, porque senão eu ia sintonizar com os obsessores, talvez estivesse influenciando ele ir para começar uma briga no trânsito, e vocês sabem que Cascavel não dá para começar a discutir no trânsito, né? O histórico de Cascavel não é uma coisa legal em relação a isso. E aí eu ia acabar sintonizando, não, parei e tal, fiz uma prece, sintonizei com o anjo guardião. E ela me vem com essa. Motivo você até tem para se irritar, porque você não tem a justificativa para ficar irritado. Porque aí motivo é o que aconteceu. Justificativa é o que eu vou colocar no que aconteceu. O que é que o anjo de guarda fez? Me alertou. Isso olha, continua, pensa, segue e segue em frente. Esse é o papel deles. E aí quando a gente trouxe esse tema, como andam as relações entre você e o seu anjo guardião, era justamente para a gente começar a pensar nisso. Desmistificar essa ideia de que o anjo guardião ser sobrenatural e que eu não tenho acesso a ele. E trazer o que Kardec traz no Livro dos Espíritos. Depois vocês confiram, questão 489 seguintes. 489 e seguintes. Depois se vocês quiserem ouvir, eu vou gravar, eu vou estar gravando, eu vou colocar lá no Esmiuçando Allan Kardec. A palestra vai ficar lá, e se quiser ouvir de novo, para lembrar qual é a questão. Mas no índice tem anjos de guarda, espíritos protetores, orientadores, né? Instrutores, orientadores, familiares, amigos. Está lá no índice. Né? Para você ver isso. Quando é que o anjo guardião se afasta de você? Nunca. Mas quando é que ele para de conversar com você? Quando você não escuta ele. Ele tem mais o que fazer, você não quer seguir? Alguém aqui é professor? Pois é. Você tem 50 alunos. Tem 10 que prestam atenção na sua aula. Tem 40 que não estão nem aí. Você não dá a sua aula? Você dá a sua aula com os 50 sabendo que só tem 10 ouvindo. E vai dar a melhor aula, porque aqueles 10 vão fazer a diferença. E os 40? Próximo ano, talvez eles tomem juízo, vão repetir o ano e você dá a mesma aula e pronto, e vai embora. Acabou. Você parou da aula? Não, você continua dando aula. Você parou de insistir para quem não quer. É isso que eles fazem. Exatamente isso. Mas a gente desmistifica, tá certo? São pessoas que já passaram por isso e Deus escolheu eles. Alguns escolhem estar conosco por amor, certo? Aí eu sugiro uma leitura, um livro, que aí mostra como é que funciona a relação entre o anjo de guarda e o seu protetor. E quando esse anjo de guarda resolve reencarnar para ficar do seu lado, leia o livro Ave Cristo, tá certo? Que é a história de Quinto Varro e Tassiano. Pai e filho, encarnação anterior, voltam como pai e filho. E o que é que um espírito, um anjo guardião faz
por um protegido. Tá bom, pessoal? Agradeço profundamente o convite. Fiquei muito honrado de estar aqui para começar as atividades presenciais. A espiritualidade que coordena a casa agradece imensamente vocês estarem retomando isso, porque tem atividade que realmente só acontece no presencial. Tá bom, pessoal?